Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Hoje nós estamos no terceiro domingo da Quaresma e por ser o dia 7 de março, é dia de Santo Tomás de Aquino, São Tomás, que é a segunda oração do dia de hoje, que vamos comemorá-lo. E aproveitando o tempo da Quaresma, que é oportuno para fazer penitência, vamos aí, com a graça de Deus, considerar um pouquinho mais sobre esta prática do jejum de modo específico. E para isso o padre vai se valer das palavras de São Luís de Montfort, Grignion de Montfort, que Deus realmente aumente a glória desse santo, porque o que ele escreveu, ele viveu. Por isso as suas palavras têm um poder muito específico. Não só que não é pouca coisa, mas da devoção à Nossa Senhora, mas ele foi muito amante da cruz de Cristo. E por isso, para nós pareceria radical, mas não, diante de Deus ele foi nada mais que coerente. Por isso ele amou tanto Nossa Senhora, e por isso tanto ele amou Nosso Senhor, porque ele soube amar Cristo, cruz e Maria Santíssima. Então, diante de semelhante cedro do Líbano, vamos ouvir e considerar o que ele disse sobre esta prática. Este santo era um artista, desde pintar, esculpir, que se conserva algumas das suas pinturas e das suas imagens de escultura, desde compor cantos, escrever livros, poemas e etc. Então, é um santo que fez de tudo um pouco ou bastante, mas tudo que fez muito bem. Sobre o jejum, ele vai dizer, é um dos seus escritos: acrescente o jejum às suas preces pias. Um anjo disse a Tobias: e doce e bom me parece o conselho que lhe oferece. 3 conselhos que podem coroar-te e até ao trono elevar-te, te proponho, são jejuar, rezar e aos pobres esmolas entregar. Isso daqui é incrível, porque ele fez tudo isso daqui. Jejuns eram crudelíssimos, o jejum de São Luís de Montfort. Suas esmolas também. Teve uma vez que ele entrou na igreja, ele não era franciscano, mas se São Francisco pudesse ter inveja, acho que ele ficaria aí bem competitivo com São Luís de Montfort. Porque o que acontece é que uma vez ele entrou numa igreja para rezar e ele estava tão maltrapilho que os mendigos olharam o padre naquele estado e foram fazer uma coleta para conseguir comprar alguma roupa para ele. Conseguiram umas meias, mas conseguiram alguma coisa. Para os mendigos se compadecerem do estado de um padre, é porque a coisa realmente estava bem séria mesmo. Pois é, esse é São Luís de Montfort. E as esmolas ele entregava generosamente. Ele não dava com dinheiro guardado. O que ele empregava no culto, na ajuda às pessoas, sempre, e não andava aí acumulando riquezas. Por isso, quando ele diz isso, sai da sua alma que pratica. Cuida-te do erro muito ordinário em todos os conhecidos. Quero definir o jejum e muito breve dizer-lhe: consta de uma comida e abstinência de carne em penitência e uma frugal merenda da jornada pequena certamente rebaixada. Aí o santo está dizendo aqui que quer corrigir o erro comum dos mortais. Jejuar é fazer uma só comida e nada mais. Mas é permitido a consoada e a parva. A parva é um café da manhã miserável mesmo, que é um pão seco e algum líquido. E a consoada, que é o lugar da janta, que é permitido algo com 250 gramas, mais ou menos, 250 gramas, mais ou menos, não precisa pôr uma balança e pesar o que os senhores vão comer. Dá uns 3 pães franceses aproximadamente. Também tão secos quanto da manhã, bebendo alguma coisa, uma salada, uma sopa. O santo está dizendo isso. Uma só comida. E é melhor também acrescentar a penitência, a abstinência de carne, que isso é outra prática, mas com jejum fica muito bem.
e uma frugal merenda durante a jornada, pequena e certamente rebaixada. Ou seja, não vamos enganar-nos e nem enganar a Deus. Se é para fazer uma pequena refeição, ela tem que ser pequena mesmo. O jejum aos olhos do Senhor é oferenda de amor. Oferece ao Criador saborosa e pura oferenda. Oferece à criatura. É o primeiro mandato que eu penso, diz o santo, não, que Deus deu ao homem no começo. Abster-se é também em absoluto de consumir o perigoso fruto. E aí está dizendo de Adão, porque Deus disse, coma de todos os frutos, todos, mas do fruto do meio do jardim não comais. Isso chama abstinência. Quando Adão foi e comeu, é verdade que o pecado original não é pela gula, é pelo orgulho. Mas ele comeu, aí tem um desatino, porque Deus havia proibido dele comer aquele fruto proibido. Então tudo começou por uma comida delinquente, e aí temos na mesa a ruína frequente de todos os mortais que imitam, infelizmente, incoerência com nosso pai Adão. Desde que Adão, cedendo por desgraça, comeu e perdeu a graça, em pobre pecador se transformou e a sua herança perdeu. Se no jardim de Deus foi necessário esse jejum ordinário, muito mais é em realidade no mundo de penas e orfandade. Então o jejum de Adão teria dado glória para todos os seres humanos e nós não estaríamos entre mortes e tantas desgraças. Mas o fato de ele ter comido trouxe o quê? Desgraças, mazelas e tantas coisas horríveis. É só olhar o cemitério e aí quem fez isso? Adão. Vamos no hospital, quem fez isso? Adão. Vamos ao inferno, quem povoou lá decente? Adão. Por quê? Porque ele comeu o que Deus proibiu. Não é diferente aqueles que não obedecem o jejum da igreja. Está comendo o que a igreja proíbe, que Deus proíbe, e povoa cemitérios, inferno, e despovoa almas que deveriam ir para o céu com o nosso sacrifício, e não vão, como dizia Nossa Senhora de Fátima, porque não tem quem reze e se sacrifique por essas almas. Quem não quer jejuar se faz carnal, diz o Deus eterno. E se eu, sem jejuar, triunfar não posso, nem estar firme e sem medo, mas se por um jejum consagrado estou mortificado, Deus me consagra a Ele ao momento e se glorifica em mim e está contente. Isso é impressionante. É verdade que nós podemos triunfar do mal de muitos modos, mas nós adultos não podemos triunfar do mal sem penitência. É impossível. Impossível. E neste tempo oportuno, os jejuns têm méritos maiores, porque quem se aflige é a igreja como corpo místico de Cristo. Então, se nós unimos nossas práticas pessoais do jejum junto com a igreja, nós saímos vencedores de nossas mazelas. Sempre será assim. Temos por jejuns prolongados homens sábios e honrados, nobres conquistadores e profetas, homens com altas metas. Impressionante. Diz aqui o santo, o jejum de graça e os enchia, de amor os inflamava, por ele com Deus, graças a ele, por Deus com eles falava, cara a cara, como qualquer profeta dialogava. Nós temos o primeiro é Moisés. Deus falou cara a cara a Moisés, mas à custa de quê? De 40 dias e 40 noites, fazendo jejum no Monte Sinai. Depois nós temos Elias, grande profeta de Deus, que virá no final dos tempos para converter os judeus que restam por aí e os fazer realmente dobrar seus joelhos a Deus verdadeiro que eles hoje resistem. E este profeta de Deus também ficou 40 dias sem comer e beber absolutamente nada. E aí Deus afiou a espada e a sua língua do profeta, dando eficácia a todas as suas empresas. E depois nós temos nada mais que nosso Senhor, porque ele quis consagrar o jejum de Moisés e de Elias, e também ficou os 40 dias que nós honramos nesta quaresma, sem comer e beber nada. O que em verdade a todos nos admira, que admiração inspira, é que uma quarentena no deserto, Cristo jejuou por certo, sem comer, sem beber, em oração, silêncio e adoração,
sem buscar consolo em algum modo, com rigor pronunciado e firme em tudo. E aqui o santo está mostrando que é esse jejum que devemos imitar. É muito comum, quando nós estamos aí afligidos pela fome, buscar os consolos de qualquer estupidez. E aqui o santo diz: oração, silêncio e adoração. Por quê? Porque quando estamos afligidos ou pela dor ou pela fome, nós vamos mendigar a atenção dos homens ou das criaturas, qualquer que sejam, quer honestas, quer desonestas. Vamos buscar falar mais. Por isso, o santo diz silêncio. Porque quando a alma está oprimida, ela deve o quê? Falar com Deus. Com Deus. Aí ela tem que abrir-se a Deus, nosso Senhor. E quem realmente abre a alma? O jejum, a fome e a dor. A adoração, porque diante das suas misérias, a alma vai prostrar diante de Deus e realmente vai adorá-lo em sinceridade. É a nossa fragilidade prostrada diante do Altíssimo, do Onipotente, da sua onipotência, da sua grandeza, que a nossa fragilidade adorará a Deus em sinceridade. Por isso quem jejua, adore a Deus. E é próprio do jejum acrescentar orações mais prolongadas e serão mais sinceras e vão buscar em Deus o consolo que as nossas fragilidades clamam. E sem buscar consolo em algum modo, com rigor pronunciado e firme em tudo. Foi o que nosso Senhor fez. Quando o diabo apareceu oferecendo consolos, que nosso Senhor disse: apartai-vos de mim, maligno. Retira-te, Satanás. Porque todo consolo que não vier de Deus é realmente satânico. No caso das almas que estão se despojando justamente das criaturas e suas carícias para adorar a Deus em sinceridade. Jejua para mostrar-nos amoroso, e refere aqui o jejum que fez nosso Senhor. Como jejuar com gozo, jejua e se prepara amante ele mesmo de seu santo batismo. Era necessário, no estado de inocência, Deus quis então mostrar o jejum de Adão, porque estava inocente. Para perseverar a inocência, ele teve que jejuar, e nosso Senhor quis jejuar para os homens pecadores, mostrando que os pecadores também têm que jejuar para sair do seu pecado. Então, inocentes para conservar-se inocência e criminosos para recuperar a graça, jejum será sempre o meio eficazíssimo. Há uma alma tão carnal sem jejuar, não é possível se salvar. Não é possível se salvar, diz o santo, hein? Não são os rigores do padre que vos fala. Do santo, que foi canonizado pela igreja de sempre, seus escritos passaram pelo santo ofício, todos, e nenhum deles foi censurado, por isso estamos usando aqui com total liberdade dos filhos de Deus. Repito, uma alma tão carnal sem jejuar não é possível se salvar. Não é possível, diz o santo. Nem poderá submeter a horrível fera da tua carne rebelde. Um corpo que não jejua, morto em vida está, e dá ao crime lugar a um cruel tirano e arrebatado que nos leva ao abismo despiadado. Ou seja, uma alma entregue a seus desatinos no comer, ela se entrega realmente ao pecado, ao inferno. Adão, se tivesse guardado sua inocência com jejum na consciência, mas lhe levou a gula a corromper-se e alternado se perdeu, digno de penitência fruto algum, não acharás sem o jejum, nem obrarás nada, caro irmão, que nos céus se encha com recompensa teus santos desejos. Então a alma que realmente imitar Adão nos seus desatinos do comer, ela encontra condenação. Mas a alma que realmente buscar do jejum que Deus havia pedido para que Adão conseguisse a inocência, o pecador que imitar jejuando encontrará a inocência que Adão perdeu. E assim o jejum é grande esperança de salvação. Disse Jesus que o jejum e oração conseguem a salvação, vencendo e afastando a Lúcifer e todo o seu poder, porém sem o jejum, quebrantado serás o mais esforçado, porque, afinal de contas, sois vencidos por desgraça deste terrível que caiu. Então é verdade que o demônio caiu por orgulho, como Adão caiu por orgulho. O demônio não come, mas ele busca laços para os homens, que nos conhecem como pela mesa.
nós sabemos, que comer é católico. Foi a igreja que aperfeiçoou a mesa. Qualquer culinária mais requisitada, se vamos buscar a origem, foi de ou um lugar muito católico ou de um convento que naquela época era muito católico. Mas por que conseguiram arrumar ao extremo entre temperos e adereços alimentares? Porque eles passaram fome. E é outra eficácia do jejum. O jejum purifica o paladar, fazendo com que ele seja fino, da mesma forma que contemplar a Deus limpa nossos olhos das feiuras modernas, aí podemos contemplar o que? As belezas. O jejum, por outro lado, nos tira deste topor das miseráveis coisas desnecessárias que o nosso paladar é envenenado, das guloseimas, dos açúcares, e aí podemos apreciar as coisas com um paladar segundo Deus nos deu para sentir o gosto das coisas e apreciá-lo segundo Deus, mas com medida e com o paladar limpo, e o jejum causa também esta eficácia. Por isso o diabo, ele coloca um laço na mesa, porque sabe que por este lugar ele poderá pescar muitas almas, comendo. Então o jejum será um meio de romper os laços lançados pelo infeliz espírito. Sem o jejum, dormes, sumido na tristeza, com jejum firme, que lhe dá alegria, viverás noite e dia. O jejum ou qualquer austeridade, eles fazem a santidade. São ágeis asas que nos leva ao mais alto, e a alma pecadora, inclusive, pode chegar até o céu. Não é possível salvar a alma sem jejuar e sem castigar o seu corpo. É a segunda vez que o santo insiste nisso. Sem o jejum, o demônio nos vence. Então acrescente ao jejum as tuas orações pias, disse um anjo a Tobias, e doce e bom me parece o conselho que ele oferece. E então aqui ele insiste no que disse o anjo São Rafael a Tobias: jejua, acrescente o jejum a tuas preces. E aí ele vai dizer alguns outros efeitos do jejum. A carne, a razão ofusca, engana como uma nuvem estranha. O jejum, ao contrário, é doce brisa que a mente dá agudeza, tira da alma a treva escura e tira toda a sujeira, todo o lixo, e lhe permite degustar a verdade mais escura com toda a claridade. E aqui nós temos um exemplo no santo que nós celebramos hoje. Santo Tomás de Aquino, os tomistas normalmente reduziram Santo Tomás de Aquino a um cérebro imenso, uma cabeça gigante de fato. É uma cabeça imensa que pensou tudo com uma perfeição única. É um santo incrível, mas ele é um santo. Mais do que filósofo, ele é santo. Um papa dizia a respeito de Santo Tomás que ele é o mais santo entre os filósofos, os sábios, né? E o mais sábio entre os santos. E quando Santo Tomás de Aquino tinha uma dúvida, porque ele tinha dúvidas, o que acontecia? O breviário de hoje diz, ele fazia um jejum, jejuava. Tem umas tradições que dizem, os historiadores, que ele era gordo, mas só que, ele teve, como Santo Antônio de Pádua, uma enfermidade que os deixou assim. E nós não podemos pensar que todos os gordos não jejuam. Tem uma gente robusta de corpo, de estrutura. E houveram santos que, quanto mais jejuaram, ficaram mais gordinhos. Dentre eles vem à memória, São Francisco de Paula. Então todos viam ele rosado, bochechas bem arredondadas, e falavam, olha só o santo que não jejua. E Deus fez o efeito contrário, em vez de ficar demacrado, ele ficou gordo. E aí as pessoas pecaram pela sua língua de julgar os santos. Pois então, Deus confunde toda a astúcia dos homens. Mas ele tinha dúvida, ele fazia jejum. E nós sabemos que o excesso de comida entorpece o intelecto. Porque quem vive a serviço da mesa não pode parar de pensar em comer. Não vai pensar em matemática, em biologia,
artes muito menos, educação física nem pensar, porque tudo está girando ao torno do quê? Do próximo prato, da próxima refeição. Então as almas de intelecto estúpidos é um problema moderno, hein? Porque as pessoas têm muitas informações e hoje fazem pensar que quem tem muita informação é inteligente. Não, se fosse assim, hein, os computadores hoje seriam a sabedoria posta dentro de... Não, isso é informação. Qualquer livro retém informação, qualquer parede que escrevermos, as informações ficarão ali e as pessoas são capazes de imitar as paredes. Sim, agora conhecer é um conhecimento da causa, saber com sabedoria, com conhecimento de verdade. Bom, hoje nós temos poucos porque estão entorpecidos pelo excesso de comida. E o excesso de comida vai fazer o quê? Que sejam almas carnais. E quem vive escravo da carne não pode contemplar as verdades sobrenaturais. Por isso, vivem entorpecidos. E aí o santo diz com toda a verdade aqui que o jejum purifica, fazendo com que a alma possa contemplar a verdade mais obscura. Porque ao seu intelecto ela reluz com uma luz realmente que vem de Deus e ela capta por esta purificação do seu corpo. E aqui temos Santo Tomás de Aquino. E quando não era suficiente, o Santo Tomás de Aquino, com uma simplicidade muito de uma alma inocente, ele pegava a sua cabeça, ele abria o sacrário e enfiava a cabeça no sacrário. Então, quando víamos os dominicanos, que supostamente são muito inteligentes, vendo um semelhante professor de teologia e filosofia enfiar a cabeça no sacrário, pensar o que ele está fazendo, né? Pois é, ele está iluminando a sua cabeça com a verdade do Deus que está dentro do sacrário. Pois é, piedade. Os devotos de Santo Tomás ficam com a ciência e são os mais impios, porque não rezam. Enquanto esse santo alcançou a sua ciência diante do quê? Da penitência, enfiando a cabeça no sacrário, porque sabia que Deus estava lá. Não era nos livros que ele confiava, era no Deus autor de todas as coisas. E por isso nós vemos nele, devemos imitar sua piedade para alcançarmos um pouco mais sua inteligência. Isso é importante para os supostos devotos de Santo Tomás de Aquino. Mas o santo vai dizer outras coisas. A um corpo fraco e seco e demacrado não tem afeto ao pecado, nem corre ao pecado a pendente sem que nada o tente. Em verdade, o jejum dá a vencer todo infame prazer, lhe concede ao homem frágil a pureza e ao corpo e a alma a beleza. Então as belezas de Deus são diferentes das belezas dos homens. Então às vezes o que parece ridículo, puro osso e pele, como nós vemos no Cura de Ars, sem desmerecer os santos que ficaram gordinhos por suas penitências, Deus sabe o que faz. Mas os homens, aquilo era assustador. Um homem velho, um homem já ascendentes, comendo batatas podres e revelando o segredo dos corações, para os soberbos aquilo era um horror. Pois é, a beleza de Deus é chamada de horror pelos homens mortais. E demacrado ele era muito mais forte do que os mais robustos das academias de hoje, que a primeira gripe os prostra como se fosse o pior dos cânceres, não? Pois é, os homens estão com músculos e sem forças. Robustos e sem saúde, estão todos aí anêmicos, pois é. E o jejum realmente dá uma vitalidade real, sanidade física e moral. Por isso é uma saúde total. Mas pobres e miseráveis condenou a gula e os matou, que a inimigos mais terríveis a espada condenou despiadada. Então ele vai dizer o santo que morreram mais gente por excesso de comida do que as mais guerras mais assustadoras. Isso é verdade. Nós não temos guerras hoje, existem homicídios, etc., que matam muita gente. Mas só que no cemitério tem mais gente com as veias entupidas, dos seus excessos de não obedecer à dieta dos seus médicos, que servem, só outro aspecto é um jejum, é uma abstinência, do que pessoas que morreram de outros modos. E hoje nós vemos o homem moderno cheio de doenças, porque é cheio de excessos no comer, no beber, e esses excessos deixam a alma entorpecida e um corpo destruído. Quer jovens, quer velhos, hein? Cada vez mais os filhos que nascem mais fracos porque os corpos dos seus pais já são frágeis por causa dos desatinos da comida e da bebida. Isso daqui não precisa muita explicação da evidência do que nós assistimos. Ao parecer de um médico afamado, o auxiliar acertado, não há medicamento saudável com que o jejum amável. Come com sobriedade,
almoça bem e jante pouco também, e contarás mais dias certamente que aqueles que viviam antigamente. E o santo está dizendo que é de fato, quer esses médicos naturais, quer os médicos aí dos sintéticos, todos um dia recomendam uma dieta para alguém. Quem não foi ao médico não lhe deu, olha, coma menos, ou coma comida de verdade, para de ficar fazendo estupidezes na sua alimentação. Pois é o que a igreja está fazendo por uma razão sobrenatural, sem desmerecer a razão natural também. E o jejum tem no corpo humano quase o que faria uma cirurgia. Realmente tira um monte de toxinas ao consumir a água mais um pouquinho e vai limpar o corpo, inclusive, de tantos excessos, de tantas coisas horríveis que estão nos alimentos que nós consumimos, todos praticamente envenenados. Então o jejum é bem-vindo de todos os aspectos, quer o sobrenatural, quer o natural. Um não tira o outro. Os que a Cristo seguir se dedicam seus corpos e o mortificam, alma e corpo na cruz, martirizando, sempre sacrificando. Os condenados avançam a consciência de sua concupiscência, um se arrebenta comendo e o outro vai embriagado por seu gosto e a sua barriga inchada, cheia. E é verdade. Nós vemos que todos aqueles que não sabem beber estão aí caídos no dia de hoje, em pleno domingo, nas ruas. Aí, quantos estão aí perdidos porque se dedicaram sua sexta, sábado e domingo a beber como realmente almas sedentas de um deserto? E é o álcool. Quantas desgraças causam, desatinos. E as comidas também, porque ninguém só come, bebe. Quem bebe, come, come, bebe. E aí um desatino no comer leva ao beber. Não é necessário, mas normalmente é assim. Agora os santos chegaram com seus corpos martirizados ou pelo martírio mesmo, ou pelo martírio que eles causaram prudentemente, cada um com a sua generosidade. Aí vai dizer o santo, para evitar que sejamos temerosos: o que jejua tão severamente no peso e qualidade, observa as medidas, a consciência com severa prudência, e cuidam do que mandam com amor a igreja e o Senhor. Então jejua segundo a determinação de Deus e sua igreja, as têmporas, as vigílias, na quaresma, e estes são os tempos da salvação. Então, tempo favorável são esses tempos de jejum eclesiástico, sem impedir os demais. Jejua sem alarde ou vanidade. Aqui ele está olhando agora para que o jejum não se transforme em veneno. Sem alarde, sem ficar postando o seu pão seco e a sua água turva lá, que colocam nos status dos seus WhatsApp, com um pouquinho de cinza, para parecer que estão comendo cinza, mas não era quarta-feira de cinzas. A vaidade chegou a tal ponto chegou a vaidade, que muitos às vezes inclusive tiraram fotos das suas testas com cinzas. Se ouvi muitos tradicionalistas e colocaram os seus status. E o que fazem tirando, quando a cinza está na testa, vai provar que o seu sacerdote nem sabe que a cinza se põe na cabeça. Então está provando que o seu sacerdote não leu o manual de liturgia, que ensina a colocar a cinza na testa, aqui, na cabeça, e não na testa, porque não é um grafite. Não é para pinchar as testas com uma cruz de cinza. A cinza não foi feita para pinchar, foi feita para repousar sobre as cabeças. E graças ao corona, os modernistas, com medo de tocar as pessoas, colocaram na cabeça. Aí o corona virou mestre de liturgia para os modernistas e virou prova de ignorância litúrgica para os tradicionalistas. Bom, coisas deste mundo, de louco. Sem vaidade, sem alarde, ou seja, não postam seus pães secos e mofados, que vão ser os seus alimentos durante os 40 dias, lá naquele status maligno. Jejua com sincera humildade. Ninguém pode se orgulhar daquilo que nos humilha, muito menos quando é a mão de Deus que nos flagela. Temos que nos prostrar diante dele, como lhes dizia. Como se não buscaras a complacência na humilde aparência. Não jejuar e se afligir e ficar aí mendigando a atenção de homens, quando é a atenção de Deus que nós clamamos com nossa aflição. Lava a tua cara, muda de atitude, oculta a tua virtude. Sempre que jejuas, faz por amor e para agradar ao Senhor. Essa é a oferenda ao seu Senhor, diz o santo. Jejua e assim detesta o orgulho, porque o Senhor protesta que uma vez que o jejum está viciado, já está condenado.
Então, quem jejua para se aparecer já recebeu sua recompensa se amostrando, como nosso Senhor disse no Evangelho. E aí esse jejum está abominável aos olhos de Deus. E mesmo que julguem digno e excelente aos olhos dos crentes, dos que creem, é tão solo produto da criatura e com tal autêntico lixo aos olhos de Deus. Para jejuar com grande seguridade e encontrar a santidade, jejua submetido à obediência e com toda a prudência. E aqui o santo vai dizer a importância de pedir a um sacerdote a direção para que meça o nosso jejum, para que meça a nossa disciplina, silícios, etc. Não é cada um senhor de si, ninguém é médico de si mesmo, então tem que submeter ao parecer de alguém que possa lhes ajudar. Os senhores vão perguntar como vamos jejuar para um bispo da conferência da CNBB. Se ele está num churrasco, no dia sexta-feira da quaresma, eles não serão critério de jejum. Isso lhes garanto. E nem para alguém que abomina essa prática. Mas desde que professe a fé católica íntegra, alguém poderá lhes ajudar sempre. Mas não somos senhores de nós mesmos. Isso não é católico. Não é mesmo. Tudo nós recebemos de alguém, inclusive a prática da penitência. Para jejuar com grande seguridade e encontrar a santidade, jejua submetido à obediência e com toda a prudência. Para aceitar de um irmão parecer é muito merecer. Vale mais que jejuar a saciedade, porém fazendo a sua própria vontade. Então, fazendo a própria vontade, perdemos muitos méritos do jejum. Jejua estando na graça do Senhor, que isto é muito melhor, que sem ela não mereces muita coisa com a tua oferenda agradável a Deus. Afasta-te e abstenha do pecado, que este jejum é sagrado. Nenhum de jejuar está impedido e tem que viver de acordo com o que há pedido. Se alguém jejua para ser santo, então vive em santidade jejuando para se tornar santo. Não é porque fazer um jejum e depois se entregar ao pecado, o meu jejum vai apagar as coisas. Não, não é assim. Nós não compramos Deus com nada. O jejum é realmente para pagar nossas dívidas e alcançar graças, mas vivendo, Deus olha a vida e a obra, e não só a obra. Se caso contrário, seríamos fariseus. Se te acontecer algum mal, enfermidade ou outra necessidade, sometendo o teu caso à obediência, terás uma dispensa e porás o jejum a substituir chorando com pesar, com maior insistência a Deus orando e com mais abundância a pobre alma sacrificando. Então, quando temos uma fragilidade física, nós estamos dispensados do jejum? Sim, mas temos que autodispensar-nos? Não. O mesmo que permitiu jejuar nos dispensa. Mas só que de rezar ninguém está dispensado. Então aflijamos nossas almas rezando quando nós não podemos afligi-la com fome ou com dor. Rompe com o Espírito Divino teu corpo assassino. Não há outro meio para ser feliz, não há outro remédio, não há outro meio termo. Em ti terás a Deus de dia e de noite, que é a sabedoria, e submeter-se à sua lei, renuncia a ti a carne, e a carne rebelde vence em si. Isso pelo jejum. Aí vai dizer daqui Deus, eu sou o Senhor, sou todo o Senhor. Não? E Deus, nosso Senhor, como este senhorio exige essa submissão de nosso corpo à nossa alma e da nossa alma a nosso Deus. Então aqui, queridas almas, com essas palavras do santo de São Luís de Montfort, nós temos aqui as razões e as explicações dadas em versos desse glorioso santo para fazer um jejum agradável a Deus. Somente a Deus. E para ser agradável a Deus tem que ser discreto, tem que ser generoso, tem que ser sincero, tem que buscar afligir, fazer guerra a nós mesmos. E aí romper todos os grilhões, cadeias, prisões que estamos, porque nossa alma normalmente está no calabouço de Satanás, sendo judiada e prazerosa das judiações que o diabo faz, hein? É o masoquismo espiritual que a nossa alma se encontra. E nós devemos acabar com isso. E quem acaba com isso? Jejum. De modo especial o jejum. Mas todas as obras de penitência acabam. Mostra quem é o diabo. Um horror. Junte todas as desgraças num ser e encontrará Satanás.
É o inimigo mais horrível que nós estamos tratando como amigo. E quem é Deus? Junte todas as bondades possíveis e ainda não chegaremos até Deus, porque Deus é muito mais do que podemos conceber, e nós estamos tratando este ser tão benigno como o quê? Como inimigo. E veremos esse desatino, essa estupidez, e podemos limpar o nosso juízo com jejum, com penitência, e aí aproximar-nos de Deus com tudo o que isso quer dizer, e renunciar a Satanás com tudo o que isso supõe. Então, que Deus Nosso Senhor nos ajude, e para isso, jejum acompanhado de oração, e a oração mariana, rosário, é tempo de rosário. Rosário é dos 365 dias do ano, um católico digno desse nome se esforça para isso. Mas de modo muito mais específico, esse tempo que a oração tem os seus méritos específicos, e o rosário é o grande remédio que na nossa fraqueza, dos nossos miseráveis momentos de mendigar atenções, vamos a Maria Santíssima, que é a mais carinhosa das mães, e fala: minha mãe, seu filho quer trair o seu Jesus com uma beliscada iníqua, e Nossa Senhora vai aí nos adestrar no combate e fazer com que renunciemos estas tentações para não perder os méritos de semelhante obra. Que Maria Santíssima nos ajude, nos auxilie e nos favoreça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.